Boa tarde a todos. Hoje, 18 de maio, estamos aqui pelo canal da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Bom Jardim para participarmos de uma roda de conversa sobre o dia tão importante que é hoje, 18 de maio, dia de combate, um dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E por que 18 de maio? Bom, vou começar me apresentando, apresentando todos que estão aqui nessa roda de conversa. Eu sou Simone Capozzi, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e vice-prefeita aqui do município de Bom Jardim. E nós estamos aqui com pessoas que vão falar sobre o tema. E a Si Emerick, que é a nossa presidente do Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes aqui da cidade. Ivan, que é o coordenador do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social do nosso município. Gabriela Veloso, que é do Tribunal de Justiça, ela é comarca do nosso município aqui de Bom Jardim, a comissária da Infância e Juventude. E a Adriana, que é a nossa conselheira tutelar aqui do município. Conduzindo vai estar a Vanessa, que é advogada, que trabalha com a gente na Secretaria de Assistência Social e estará conduzindo essa roda de conversa. E por que parar para falar de 18 de maio? Por que é tão importante termos um dia que a gente vai debater, que vai falar contra, vamos falar do combate ao abuso. 18 de maio de 1973, houve um crime hediondo no nosso país, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, com uma menina chamada Araceli, de apenas 8 anos de idade. Essa menina foi raptada, estuprada, morta por adolescentes, ou melhor, jovens da classe média alta, e esse crime permanece impune até os dias de hoje. Isso foi em 1973. Mas em 98 houve um congresso na Bahia, onde se foi estabelecido que 18 de maio seria um marco, já que aconteceu esse crime tão hediondo, tão triste, que marcou a nossa nação, seria um marco de uma data para trabalhar esse combate. Mas com o passar do tempo, com o decorrer da história, que hoje culmina em 2022, nessa nossa conversa, em 2008 também teve um congresso internacional aqui no estado do Rio de Janeiro, que culminou com o slogan Faça Bonito, que eu acho que vocês devem estar vendo todo o nosso aqui auditório feitado de amarelo, com o slogan Faça Bonito. Por que é esse Faça Bonito? Proteja nossas crianças e adolescentes. Foi porque um jovem que participava no Rio de Janeiro desse congresso e falou assim: em vez de vocês ficarem conversando, vamos fazer alguma coisa, faça bonito, faça alguma coisa. E a partir daí houve mais ações, cada vez mais sendo intensificadas em combate a esse abuso, em combate à exploração sexual, que culminou no Disque 100, que hoje é tão divulgado. E só para fechar aqui, antes de darmos início à nossa roda de conversa, por que essa cor amarela? Neide Castanha, uma artista, ela desenhou essa flor, ela fez essa flor que representa muito o traço da infância, um desenho bem característico da infância, na cor amarela, que é uma flor do cerrado, que representa as flores que, diante de tanta dificuldade, de tantas intempéries da natureza, elas crescem apesar das dificuldades. Então a gente sabe que as crianças, muitos hoje são jovens, muitos hoje são adultos, que enfrentaram na sua infância abusos, que enfrentaram na sua infância exploração, trazem marcas em sua vida e são representadas por essa flor que cresceram no cerrado apesar de todas as dificuldades. Então, esse debate é um debate de suma importância para que você que esteja nos assistindo leve isso para sua casa, tenha isso em sua mente, que a gente não pode admitir de forma alguma qualquer tipo de violência contra as nossas crianças e contra os nossos adolescentes. E aí, para dar seguimento, Vanessa, advogada da assistência social, vai dar seguimento à nossa roda de conversas. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste. E para darmos início a esse bate-papo, Ivan, o que é violência sexual? Fala um pouquinho para a gente sobre esse abuso tão corriqueiro e o que é a violência sexual, Ivan? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, os colegas presentes. É uma honra, é um prazer estar aqui podendo participar dessa roda, compor essa roda de conversa. E sobre um tema que é muito importante, que cabe a gente, todos nós, tanto profissionais, autoridades,
mas principalmente toda a população, trabalhar no superarmos a invisibilidade que esse tema tem recebido. E a campanha 18 de maio é muito importante para isso. Quando a gente pensa assim, violência sexual, de modo geral, a gente costuma ter um conceito muito raso de que se trata de um comportamento. Mas, na verdade, a violência ele é um ato muito complexo, que envolve vários fatores, como os fatores sociais. Afinal de contas, a violência acontece numa relação social. Mas, para além disso, ela também viola as normas e os valores sociais que uma sociedade preza. E, além disso, nós temos aspectos políticos, aspectos legais, como, por exemplo, é um ato grave, tão grave que é tipificado como um crime. Além disso, nós temos que, como um crime, como um problema geral que atinge toda a sociedade, é importante que nós, então, nos envolvamos em políticas públicas que sejam voltadas para o enfrentamento desse tipo de problema que ocorre com grande frequência na nossa sociedade. Bom, então, assim, considerando o conceito de violência sexual, é importante partirmos do fato de que ele se dá em uma relação adultocêntrica, ou seja, é uma relação em que há obrigatoriamente uma relação de poder que existe entre o agressor, abusador e a vítima, né? E por isso é um ato que tem um conteúdo, um contexto, um cunho erótico, podendo acontecer tanto dentro do ambiente doméstico como no ambiente fora, extradoméstico, no ambiente social qualquer. Além disso, a violência sexual, ela também ela apresenta outras modalidades, né? Mas a gente pode entender de modo geral como um ato que viola o consentimento, viola o desejo. Não há essa contrapartida da outra parte na realização do ato. E isso se dá por uma total negação do consentimento, em que a vítima não tem o mesmo desejo para a realização, ou então pela total ausência de capacidade de consentir, né? Como legalmente nós temos no nosso país uma legislação que estabelece que crianças e adolescentes menores de 14 anos não têm condições de realizar um consentimento para um ato sexual como esse. Então, o que a gente vê são situações em que há, sim, uma relação de poder entre o abusador e a vítima, que leva, pelo uso de alguns artifícios, à realização desse ato. Muito bem. E quais os tipos de violência sexual, Ivan? Uma excelente pergunta, Vanessa. Então, a violência sexual, né, por ser um ato, como eu acabei de falar, complexo, que nós já temos essa noção, ela pode se dar tanto numa modalidade de abuso sexual quanto de exploração sexual, né? E aí, além disso, a gente tem que entender ainda algumas outras categorizações, como, por exemplo, o abuso sexual, que pode ocorrer, né, intrafamiliar, e aí, nesse caso, os abusadores frequentemente são pessoas conhecidas da criança que mantêm com ela uma relação de consanguinidade, ou seja, são pais, irmãos, tios, avós, ou então tem uma relação de afinidade, são pessoas que têm um convívio próximo, né, com essa criança, que integram ali o rol de pessoas com quem ela tem contato frequente, e a gente vai ter também a questão do vínculo por responsabilidade, seja um guardião, seja um tutor, ou alguém que está ali, de algum modo, o adotante, alguém que está responsável por essa criança, né? Além disso, a gente vai ter o abuso que acontece fora do domicílio, né? E aí, nesse caso, também, por mais que seja em um contexto fora do lar, por muitas vezes ocorre com pessoas que são conhecidas, tanto da vítima, da criança, como de suas famílias. E, como eu já falei, esse ato de abuso é um ato que pode ocorrer tanto fisicamente quanto sem contato físico. Ele se dá nessa relação de poder em que há um contexto e um conteúdo erótico ali envolvido. Já a exploração sexual, ela muito se assemelha a esse conceito, mas ela transpassa ou transborda na medida em que há um contexto ali de uma relação que também é voltada para a satisfação de um prazer sexual de uma pessoa adulta ou um adolescente, com uma diferença maior de idade, mas e que se dá através de qualquer jogo de sedução, e que há o ato, e esse jogo, essa relação, ela se dá no contexto da compra por sexo, né? Existe uma questão
financeira, existe uma questão econômica que também está ligada a isso, né? A exploração é voltada para esses fins. Então é isso um dos pontos que diferencia esses conceitos. Os tipos, né, Sim, da violência. os tipos de violência. E fala um pouco pra gente, Ivan, como ocorre a violência sexual na internet? Ah, interessante. Hoje, com cada vez mais o uso de aparelhos digitais, a questão da tecnologia, e quanto mais cedo ela se dá, né, ela se insere na nossa vida, traz aí uma preocupação para nós, como profissionais, quanto para a população, a sociedade, né, e também, principalmente, os responsáveis. Né? Em relação ao uso dessa tecnologia em prol, ou, infelizmente não dá para a gente usar em prol, mas sendo utilizada para fins de violência, é importante a gente entender que é frequente o uso por pessoas, né, adultas, né, buscando aliciar crianças e adolescentes, utilizando-se de perfis falsos nas redes sociais ou nesses chats de conversas. E isso é feito, né? Essa forma de violência, ela pode ser apenas como um meio para se alcançar um ato físico, mas a violência sexual, utilizando-se pela internet, também pode se concretizar como, por exemplo, na obtenção de conteúdos, sejam vídeos, imagens, sejam conversas, que são utilizadas ou para consumo ou para comercialização de pornografia infantil, por exemplo, né? Que é uma forma, né, a exploração sexual de crianças, a escravidão para a exploração sexual, o turismo sexual, que é um conceito, né, uma situação que recentemente tem tomado bastante os holofotes aí nas discussões, e a gente tem também a questão da pornografia infantil como sendo possibilidades em que ocorre essa exploração sexual. Então, a internet acaba amplificando essas possibilidades, e aí é importante aqui a gente usar um momento como esse para recomendar, para esclarecer os responsáveis por crianças e adolescentes que sempre monitorem, que estejam atentos acerca do uso desses aparelhos digitais, para evitar com que essas situações de aliciamento, até de obtenção de vantagens a partir desses canais, possam se difundir. Né? Essa aí acho que é uma dica importante que a gente pode deixar para quem nos assiste. Importante, ótimo, Ivan, muito obrigada. E a pergunta agora é para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Iaci. Por que é importante assim, falar sobre a violência sexual contra as crianças e adolescentes? Boa tarde a todos, é um prazer também estar aqui com vocês nessa roda de conversa, que a gente vem voltando já, né, bastante tempo por isso, por dois importantes motivos. Primeiro, que a violência sexual contra as crianças e adolescentes é uma prática que, infelizmente, ainda acontece em todo o Brasil. Isso é uma vergonha para mim. E a segunda é para que o país enfrente e supere essa grave situação. É preciso conhecer o problema, né? E isso vai ajudar a você proteger, né, o direito da criança e do adolescente dessa causa. Então, isso é uma coisa que não só, eu acho que depende da gente, mas do país inteiro, do Brasil, né? Começando essa importância, essa conversa que a gente está fazendo aqui. E trazendo a informação é uma forma de prevenção, né? Então, isso só agrega, com certeza. E agora a gente vai ouvir a Adriana, conselheira tutelar do nosso município. Adriana, como pode acontecer a violência sexual? Vamos lá. Vanessa, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer participar dessa roda de conversa. É o que a gente estava falando anteriormente. A gente conversar, abordar o assunto, é uma forma de divulgar, uma forma da gente proteger nossas crianças. E essa pergunta é onde pode acontecer? Onde estão nossas crianças? Onde estão os nossos adolescentes? Em todos os lugares. Então, a violência pode ocorrer em todos os lugares. Aí a gente vê assim, mas como assim o órgão que era para proteger, o lugar que era para proteger, é o lugar que acontece? É o lugar que acontece. Eu sempre digo para os pais, todo cuidado é bom. Todo cuidado. Então, se a criança está na escola, se a criança está na rua, se a criança saiu para a casa do vizinho,
se o adolescente foi para uma festa que não conhece. Então, todos esses lugares que você está distante dos seus filhos é onde pode acontecer a violência. A gente acabou de ouvir do Ivan a internet. Às vezes a gente fala que a violência está longe, pode acontecer longe. Às vezes a violência está na mão dos seus filhos. Está na internet que você paga todos os meses, que você não está tendo controle de o que o seu filho está vendo. Né? Então é uma realidade que a gente traz, uma coisa moderna, e que a gente não tem noção do risco que a gente coloca as nossas crianças entregando. Eu digo muitas vezes que o celular é uma arma. Se você não tem o controle dessa arma, ela não vai te proteger em nada. Então, quando a gente fala assim, onde pode acontecer? Onde estão nossas irmãs? Obrigada, Adriana. E falando, né, em continuidade a esse assunto, que onde pode acontecer, as principais vítimas, né, dessa violência são exatamente as crianças e adolescentes. E você pode nos informar o índice, se é mais criança, se é mais adolescente? Hoje em dia, como que a gente responderia se é mais criança ou mais adolescente? A porcentagem de criança que geralmente aparece no índice mais criança e menos adolescente. Porque o adolescente, ele consegue se expressar. A criança, ela tem a questão da ameaça, que se o que era para proteger o responsável falar com ela que vai fazer alguma coisa, ela se omite. O adolescente, eu acho que ele se arrisca mais, né? Então o índice, né, acontece mais com a criança, porque o adolescente consegue se expressar mais sobre o assunto mesmo. Eu digo assim, se proteger um pouco, né? Às vezes tem aquele colega que ele vai desabafando, às vezes esse adolescente já está fazendo uma terapia, às vezes tem um professor que ele conhece, que ele pode se abrir. Então, isso tudo aí a criança não, a criança ela retrai mais. O adolescente, ele realmente já pode ter mais facilidade de falar. De se expor, de colocar, não, de fato está acontecendo alguma coisa, eu posso conversar com um colega, eu posso conversar com um parente mais próximo. E o comportamento dele também pode indicar, né? Sim. A criança, isso que eu ia explicar. A criança, às vezes, você percebe o comportamento dela, aquela criança que, ao ver essas bolinhas no chão, você sabe que essa criança entrou naquela porta ali, ela vai perceber, poxa, uma bolinha que ela fez. De repente, você vê aquela criança sem se alimentar direito, tristonha, não brinca mais com aquele brinquedo que era o preferido dela. Você percebe mudanças que chama a atenção do pai, atento. Peraí, meu filho, né? E tem uma coisa mais importante que eu peço aqui, que a pessoa tem muita atenção. Aquela pessoa, Gabriela, sempre estava com aquela criança, um exemplo, sempre ia, de repente fala, não vou mais, não quero, e não insista. Tem algo acontecendo. Tem algo, né? Vai a fundo, né? Porque às vezes do insistir, quando a criança fala, não, isso é coisa de criança, não. Criança tem razão, criança deve ser ouvida. Tem que observar os sinais, né? Isso. Muito obrigada, Adriana. Nada. E nesse mesmo contexto, quais são as consequências, Ivan, você como psicólogo, que essa violência gera numa criança, num adolescente, o dano que a violência causa na criança? Essa é uma pergunta importante, né? Mas que a gente não tem uma resposta muito simples para ela, né? Porque as consequências, ou pelo menos assim, os danos que poderão ser verificados, eles acabam se relacionando com a individualidade daquela criança, e eu não vou dizer apenas da criança, mas do caso em si, né? Porque vai incluir também aspectos como, por exemplo, o apoio familiar que essa criança recebe, o apoio ou o suporte que a rede de serviços locais vai oferecer para essa criança, como será conduzido esse caso. O que a gente consegue ter hoje como um norte, como uma informação que é importante, é que, assim, tão mais vai ser intenso as consequências e os danos para essas crianças e adolescentes, quanto maior forem alguns fatores, como, por exemplo, a idade. Então, quanto menor for a idade dessa criança, o impacto dessa violência será maior. Por quê? Porque esse dano, esse impacto ocorreu muito precoce numa linha de desenvolvimento humano.
Então, aquela criança, aquele adolescente, seja na primeira infância, no caso uma criança na primeira infância, ou um adolescente com algum comprometimento, né, que apresenta alguma questão de limitação ou mesmo de deficiência, a gente percebe que o impacto pode ser muito maior nesses casos, né, porque a capacidade de resposta da vítima ainda era muito prematura, era pouco desenvolvida, mas a gente não pode ficar só na vítima, né? Como eu falei, é importante a gente entender também esses outros fatores do contexto, né? Que é a respeito de como essa família vai lidar com o fato que aconteceu, como a família tem a capacidade, né? Nem apenas de lidar objetivamente, mas de lidar afetivamente, de oferecer um suporte para essa criança, de não tentar calar essa criança ou culpar a criança ou adolescente pelo ato que ocorreu, né? A gente vai também entender a grande importância que a política pública, que os serviços públicos têm para oferecer para essa criança, a importância desse atendimento, desse olhar, desse cuidado especializado, dessa escuta. E não é apenas do serviço, é de garantir o acesso, a permanência. Então, o tempo de permanência dessa criança nesse contexto de cuidado também é um fator que vai apontar para o agravamento ou não das consequências, né? Além disso, a gente tem que também considerar o tipo e a gravidade da violência que ocorreu. Então, foi uma violência física, foi uma violência que aconteceu com a presença de outros tipos de violência, como espancamento, tortura, ou aconteceu por um terror também de manipulação, de ameaça, intimidação. E as consequências a gente pode verificar também por alguns comportamentos, como a colega Adriana até já apontou. Então, a gente pode identificar através do isolamento daquela criança. Então, é uma criança ou adolescente que passa a ter um isolamento social, ou passa a ter manifestar sintomas de ansiedade, de depressão, podendo até chegar a esses transtornos mentais. A gente pode ter também muita irritabilidade, um comportamento agressivo, que antes que acontece no ambiente sem um contexto deflagrador, sem algo que motivasse a isso. A gente também pode observar comportamentos autolesivos, né? Ou seja, é uma forma de introjeção dessa violência em que se manifesta através de feridas no corpo, né? Que é provocadas pela própria criança. A gente pode chegar a casos de ideação ou mesmo de tentativa de suicídio em relação a isso. E fora as consequências que podem ocorrer pela reação de pessoas que tomaram conhecimento do fato, né? Sejam familiares ou outros que vão buscar reagir, seja tentando fazer a justiça pelas próprias mãos ou coisas do tipo, que a gente também precisa se atentar, nós como profissionais, à medida que estamos atendendo a essas demandas, esses casos que têm sua complexidade, precisamos dimensionar todos esses fatores para que a gente possa ter uma intervenção que realmente seja efetiva. Entendi, Ivan. Por isso é importante a gente observar, né, o comportamento da criança e do adolescente, porque isso vai indicar o dano gerado, né, na vida dessa criança e adolescente. Obrigada, Ivan. Adriana, com que frequência acontecem esses atos de violência no nosso município? Pode falar um pouco para a gente? Bom, Vanessa, segundo a estatística do nosso município, nossos atendimentos, nós temos 10 atendimentos, um exemplo. Nesses 10 atendimentos, 1, 2, às vezes 3 atendimentos. E no Brasil inteiro, a gente vai falar um pouco mais depois do Disque 100, mas segundo dados do Disque 100, que é uma forma anônima da pessoa fazer a denúncia, e a gente também recebe o Disque 100 no conselho, a cada hora se atende 2 casos de violência, a cada hora. E o Disque 100, ele funciona 24 horas por dia. Então, a gente multiplica isso, num dia a gente tem 48 registros no mundo inteiro. Então, Bom Jardim tem, como eu estava dizendo, 2, 3, mas isso gera uma coisa que já vem anterior, tem outras situações, e que a gente coloca assim, a violência de fato registrada, denunciada, de qual origem foi, vai mais do que 2. Você está me entendendo? Vai mais, que às vezes não está ali, você recebe, o Ivan estava falando agora a questão da mudança de comportamento. Você recebe uma
uma denúncia de que a criança agrediu, o adolescente agrediu, ele já está reproduzindo, ele já está pedindo socorro. Atrás disso tem a violência. Né? Então a gente coloca declarado 2, 3, mas existe, né, a questão que tem outros atendimentos que tem a violência envolvida. Entendi, Adriana, muito obrigada. E voltando a palavra ao Ivó, quem são, Ivó, esses agressores? Quais são as estratégias que eles usam para cometer esse crime de violência sexual? E aí essa é uma questão, né, respondendo, a gente pode entender que assim, está aí um ponto desse assunto que é muito revestido de mitos, né? Então assim, a gente parte já de um ponto que as pessoas tendem a ter uma compreensão de que quem é o agressor de violência sexual é um psicopata, é um monstro, é um criminoso, como se a partir desse apontamento a gente pudesse identificar essa pessoa na rua, por uma característica física, por, não sei, ele, olha, um tipo de vestir, um tipo de andar, a forma como fala. Não, infelizmente não é assim. Como a gente tratou aqui no começo, a violência sexual é um fato complexo e por isso, né, a própria identificação dos autores também será um fato que a gente precisa atentar, porque não há um sinal próprio para isso. O que a gente tem, e aí a gente pode se amparar, né, em algumas estatísticas, né, porque isso é muito importante, nós voltarmos a compreender os casos em que a gente está atendendo e como tem se dado esse tipo de violência, né, no nosso município, na sociedade de modo geral, e aí a gente vai ter que a maioria grande dos casos ocorrem por familiares ou por pessoas conhecidas das crianças. Então a gente vai ter que, pela estatística trazida pelo Disque 100, um estudo recente, conduzido pela pasta aqui do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, nessa campanha de Maio Laranja, eles trouxeram que 92% dos casos registrados se tratavam de pessoas conhecidas das crianças, sendo que 32%, em média até 32%, foram cometidos por pais, enquanto que 60% foram atos cometidos por pessoas conhecidas da criança. Né? Então, assim, O maior índice é de quem está perto. O maior índice é de quem está perto. Então, assim, por isso reveste ainda mais a importância desse momento aqui. Né? Porque nós como familiares, né, nas nossas casas, como pessoas envolvidas na sociedade, no nosso bairro ali, nós temos que atentar para isso, porque não é uma violência que só pode ocorrer lá fora, ela pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive dentro da nossa casa. Então, a importância desse entendimento. E aí a gente vai ter também, já complementando a sua pergunta que fala sobre as estratégias, né? Porque vamos pensar, se o perfil dos agressores são pessoas conhecidas ou inclusive familiares, né, as estratégias que são usadas muitas vezes são estratégias que são veladas, elas não são facilmente observadas no contexto. Né? Então, por quê? Porque se dá nessa relação de intimidade. E aí a gente vai ter, né, como estratégias, a gente pode sinalizar aqui a situação da força, né, que está lá, né, não existe essa relação de diferença de forças entre o agressor e a vítima. Então a gente pode imaginar que existe sim esses atos de violência, de sadismo, que é de provocar a violência, seja por um espancamento, por agressões físicas, por provocações de queimaduras. Mas a gente também vai chegar a imaginar que existe aí essa dor, né, a provocação dessa dor, mas que seja uma dor psicológica, um sofrimento psicológico, como, por exemplo, utilizando-se de ofensas, afetando a autoestima da vítima, né, lidando até com reações de xingamentos e etc. E a gente vai ter, além dessas estratégias, né, da força física, a gente vai ter as estratégias mais veladas, que são as ameaças, as intimidações, que geralmente, né, envolvem ou a própria vítima ou pessoas com quem ela tem uma relação de amor, de afeto importante. E além das intimidações, a gente também tem a manipulação, né, ou a indução de vontade, né? O agressor, se valendo de um artifício por ele ter mais recursos, ele faz promessas para a vítima, ele compra presentes, ele faz um reforço na tentativa de ir tornando possível a naturalização de um ato como esse.
o que a gente vai ter que entender que esse é um ponto importante que a gente precisa buscar compreender, porque acaba fazendo com que as vítimas tenham a menor capacidade de reagir e de denunciar, porque também tem essa relação aí que está sendo estabelecida. Então, em síntese, assim, o que é mais importante que eu vejo nesse caso é que a gente não culpabilize, não coloque a culpa nas crianças e nos adolescentes, porque eles não possuem a culpa sobre esses atos que acontecem. Os adultos, os agressores, as pessoas que têm essa diferença de poder, elas utilizam de diferentes recursos e, com isso, alcançam o domínio sobre as vítimas. Por isso, a vítima nunca deve ser culpabilizada. Entendi, Ivan. E como agir, Ivan, em casos de violência contra criança e adolescente? Aí, agora a gente vai chegar para a parte prática, né? Acho que essa é importante, muito importante. Ação, os serviços de apoio que com certeza. existem. E assim, num primeiro momento, acho que de imediato a gente tem que ter a compreensão de que a gente não pode, como a colega Adriana já sinalizou, anular a fala da vítima. A gente não pode tapar os nossos ouvidos para aquela criança e adolescente que vem nos relatar um fato que, por mais que no primeiro momento não possa ser diretamente entendido como uma violência sexual, precisa ser explorado para ser compreendido. Qual é a razão, qual é o motivo daquilo que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, isso se contrapõe muito a um outro mito que ocorre quando a gente trata de violência sexual contra criança e adolescente. É as pessoas acharem que a criança, ou até o adolescente, está fantasiando essa situação que ele está nos trazendo. Esse relato, né? E aí, assim, nos amparando de novo nas estatísticas, o que elas trazem para a gente como um dado? 92% das denúncias que foram relatadas, 92% tratavam-se de verdades. 8% foram entendidos como denúncias, como situações que não conferiam, não batiam com a realidade, que eram mentiras. E dessas 8%, olha o que a gente... Uma estatística totalmente diferente. Esses 8%, 3/4, ou seja, quase a totalidade dessas mentiras foram induzidas por outros adultos. Então, não foi a criança que voluntariamente trouxe essa fantasia. Até porque, né, vamos considerar que se o abuso sexual ou a exploração sexual é um ato que se centra, né, no mundo adulto, porque criança não faz sexo, então se é um ato que se centra no mundo adulto, essa imaginação não está diretamente acessível a uma criança. Aí a gente vai ter que pensar, pode acontecer a fantasia? Pode, mas possivelmente essa criança pode ter tido acesso a conteúdos inapropriados já bem antes, algo que motivasse com que essa fantasia surgisse, porque espontaneamente, apenas pelo psiquismo infantil, não é comum e por isso a gente percebe nessas estatísticas essa grande diferença. Sim, entendi. E os serviços de apoio que existem, Ivan? Sim, não, isso é muito importante, com certeza, claro. O que a gente pode entender aqui é que, assim, como é um fenômeno complexo, ele vai envolver também a atuação de diferentes serviços, né? A gente precisa entender e cada vez mais construir na nossa realidade social as redes de trabalho, a questão do trabalho intersetorial. Ele não começa e termina comigo, ele não se esgota na atuação do meu serviço, ele vai além. Ou seja, ele demanda, ele exige com que um outro serviço que tem uma outra lógica de funcionamento, que tem seus critérios, suas atribuições, atue de modo conjunto, para que a gente então consiga cada vez mais, somando esforços, como a gente pode representar por essa mesa redonda aqui, né, com essa roda de conversa, que a gente consiga então ter uma intervenção efetiva para essa criança. E aí a gente vai ter de imediato, assim, que é trazido pela legislação, a notificação ao Conselho Tutelar, que é um órgão importantíssimo, que a gente cada vez mais tem que fortalecer a existência desse órgão na nossa sociedade, que é um órgão de proteção e garantia do direito de crianças e adolescentes. E aí o Conselho, né, que ele possui os técnicos lá, especializados, os conselheiros, que recebem capacitação, que vão então entender, vão acolher essa criança, vão escutá-la de modo respeitoso, com todas as cautelas e cuidados que ela exige, merece, e a partir dali tomar algumas das dimensões ou das intervenções que sejam necessárias. Além do Conselho Tutelar, obviamente, a gente vai ter, né, as delegacias de polícia,
né, que também são órgãos importantes para principalmente alcançar essa definição de que esse ato aqui realmente se trata de um ato que é tipificado como um crime, aí para além, né, para gerar toda a investigação que é necessária para, né, subsidiar essas ações, né, e aí a gente não tem que nem só pensar no momento da delegacia, que é muito comum que as pessoas fazem esse raciocínio, mas que é um pouco raso, que trata-se da responsabilização do agressor, não apenas. A delegacia, embora vá conduzir toda essa investigação, ela também é um ponto que pode garantir a proteção para essa criança, à medida em que a autoridade dali vai encaminhar, por exemplo, a partir da definição dos casos, obviamente, né, em seus critérios, encaminhar ao Ministério Público ou autoridade judiciária para se pensar em quais são as medidas que de imediato podem ser tomadas para garantir a proteção dessas crianças e de adolescentes que foram vítimas de uma situação como essa. E para além desses serviços, a gente vai ter também serviços de cuidado, de apoio específico, né? Então a gente tem na assistência social, na política de assistência social, o CREAS, né, que é o órgão que eu atuo, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que a gente vai oferecer ali, através de diversos programas, um suporte, um acompanhamento continuado. Não é algo que inicia e se termina logo de imediato, é algo que se dá numa continuidade, buscando fortalecer a família para enfrentar esse problema, porque a gente tem que entender esse componente familiar como importante. A gente vai buscar a sociedade, a comunidade em que essa criança está inserida, para tentar ali também ter o apoio e ao mesmo tempo observar se há necessidade de intervenções preventivas voltadas àquela localidade, que possa estar sendo um locus, né, em que ocorre com mais frequência esse tipo de violência. E além do CREAS também é importante a gente pensar que na nossa região a gente possui iniciativas, né, da sociedade civil, através de instituições não governamentais, como é a Casa da Criança e do Adolescente, que vai oferecer, através de diferentes programas lá, o cuidado a essas vítimas, né, através de terapias, mesmo com profissionais da psicologia, com profissionais de pedagogia, com profissionais da assistência social. Então a gente tem aí alguns desses órgãos que também vão oferecer o apoio, mas o que a gente entende como crucial são os órgãos também do Conselho Tutelar, principalmente do Ministério Público, da Justiça, né? E aí nesse ponto tem o comissariado aqui da Infância e da Juventude, que é um braço extremamente importante para a realização desse trabalho de garantia de direitos, de proteção, de defesa, né? De proteção dos direitos de crianças e adolescentes. E a gente atuando cada vez mais de modo articulado em uma rede, a gente tende a alcançar melhores resultados para essa proteção das crianças. Realmente, muito importante. E só para antes de concluir, acho que é importante, as colegas já falaram, mas a gente também colocar a questão do Disque 100. O Disque 100 como um canal de notificação é muito importante, porque é um serviço sério, é um trabalho sério que é desenvolvido, tanto que ele está ligado diretamente à Presidência da República. É um canal, como a Adriana falou, 24 horas disponível. Além disso, está disponível 7 dias na semana. Você consegue fazer, qualquer pessoa que tenha conhecimento pode fazer de modo anônimo essa denúncia. E não é porque ela é feita de modo anônimo que ela não vai gerar as consequências que são necessárias, né, para se investigar o fato, para se alcançar realmente a proteção dessa criança. Então, o Disque 100, ele notifica de modo muito imediato os órgãos da rede. Então, por vezes, a gente lá recebe o Disque 100, o Conselho Tutelar recebe o Disque 100, a Promotoria de Justiça recebe. Existem canais também dentro da própria Promotoria de Justiça, né, que são específicos lá das comissões voltadas à criança e adolescente, que também recebem essas denúncias e fazem todo o procedimento necessário para a apuração, para o cuidado necessário das vítimas. Então, assim, os serviços na rede existem. Se você que está nos assistindo é daqui do município, ou ainda que não seja, esteja aqui por passagem, tem alguma dúvida, né, eu me coloco como profissional, tanto como psicólogo, como coordenador do serviço, de que o serviço está lá, de portas abertas. A gente funciona também 5 dias na semana, de segunda a sexta, para que a gente possa acolher, conversar, orientar vocês no que for preciso nesse ponto. Mas é importante aqui a gente reforçar que a gente não podemos nos calar diante de uma violência tão grave como essa, que tem impactos decisivos e gigantescos na vida das vítimas. Então, se você tem conhecimento ou suspeita que esse é outro ponto importante, a gente não está atribuindo ao cidadão que está indo lá comunicar a responsabilidade de apresentar todas as provas,
Não, ele está ali, olha, existe uma suspeita, isso pode estar indicando que essa criança está sofrendo alguma violação de direitos, porque eu tenho uma suspeita, mas eu não sei se é abuso sexual. Tá, mas pode ser abuso, desculpa, maus tratos, pode ser uma violência em outras das suas formas, física, né, psicológica, e por isso é importante que esse cidadão procure o serviço. A gente vai estar lá oferecendo essa escuta. Tá ótimo, então, muito Esse é o obrigada recado. pela sua colocação. E assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente recebe esse tipo de denúncia? O Conselho recebe, sim, encaminha para os órgãos competentes, principalmente para o Disque 100. E hoje o Conselho, com os seus conselheiros, conforme o Ivan falou aqui, o nosso papel hoje está construindo políticas públicas para estar atendendo, né, essa criança e esse adolescente, para não estar acontecendo isso. Então a gente pode dar apoio, como o Conselho faz, para as políticas chegar até o município, para a gente conseguir, junto com essa rede, combater, né, essa violação de direitos que acontecem hoje. Tá ótimo, Yaci. E para finalizar a nossa roda de conversa, a pergunta vai para a nossa querida comissária da Justiça, Gabriela. E, Gabriela, existem princípios que norteiam a proteção da criança e do adolescente no Brasil? Com certeza. Antes, gostaria também de agradecer o convite. É um prazer estar aqui do lado dos meus colegas, que são super aguerridos aí nessa missão de todos nós, de todos os dias. E sim, nós temos diversos princípios no ordenamento jurídico. É claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente é o principal diploma. Ali a gente tem um rol exemplificativo, ou seja, ele não se termina ali, de diversos princípios aplicáveis, mas nós também fazemos parte de acordos, de convenções internacionais em que o Brasil é signatário e que também existe a previsão ali de diversos princípios. A nossa Constituição da República, que é a nossa Carta Magna, né, da onde originam todos os nossos direitos ali, onde todos têm que estar de acordo com ela. E para a gente exemplificar, a gente pode falar de princípios que eu gosto muito, que é, por exemplo, da prioridade absoluta. A prioridade absoluta, ela está prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela não traz só um viés de prioridade na hora da proteção, de prioridade na hora do atendimento, da fila, do socorro. A prioridade absoluta, ela se aplica à própria administração pública, na hora de gerenciamento de recursos, na hora de escolha de políticas públicas, o administrador ele tem que estar com esse viés de que a infância e a adolescência são prioridades. A gente vive em um país em que os recursos são escassos e que a gente, infelizmente, tem decisões difíceis, às vezes, para orientar o administrador. É aquilo ou aquilo. Os dois são importantes. Mas ele tem que ter em mente que a prioridade absoluta é um princípio que rege a infância e a adolescência e a gente tem que estar com ele pautado aí para todo esse trabalho. E outro, que é o meu favorito, que é o da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é um princípio que está previsto no ECA, e eu acho ele fantástico porque ele orienta não só os operadores do direito, não só o lado educacional, o lado do conselho, ele orienta a todos nós como cidadãos, como indivíduos, que a gente tem que olhar aquela criatura como um ser humano em desenvolvimento, um ser humano que está em construção. Então essa condição peculiar é uma condição transitória, ela passa, a infância é rápida, a adolescência é idem e daqui a pouco ele é um adulto. Então essa condição transitória dele tem que ter um olhar sensível de todos nós, dessa condição peculiar, mais uma vez repetindo, para que no momento de educá-lo, para que no momento de puni-lo, para que no momento de proteger os seus direitos a gente consiga ver naquele ser humano uma pessoa que está em desenvolvimento. Então são os princípios assim que eu considero fantásticos e todos eles levam ao princípio maior, que é o princípio da proteção integral, que é aquele que objetiva que todo tipo de violência, todo tipo de situação seja objetivo para se proteger os menores. Tá ótimo, Gabriela. E fala um pouco pra gente sobre o projeto que você executa nas escolas municipais. O projeto, a gente trabalha com ele com muito carinho, é um projeto que a gente chama de Pipi Fifi. É um projeto que uma grande amiga minha, pessoal, Ana Lídia, que é colega também de trabalho, comissária em Santa Maria Madalena, uma comarca vizinha aqui do município de Bom Jardim, ela me apresentou o projeto e eu fiquei encantada e abracei a ideia. Então a gente passou esse projeto para a doutora Evelise, nossa juíza aqui da comarca, que também prontamente incentivou e autorizou, e com o apoio da Secretaria de Educação, a gente teve as portas das escolas todas abertas.
E qual era o grande tchan do projeto? Considerando tudo que os colegas aqui expuseram, né, de forma excelente, considerando que a gente tem muitos mitos a quebrar e que muitas vezes as pessoas da onde deveriam advir a confiança da criança e o carinho são os agressores, a escola acaba se tornando um canal de comunicação sem precedentes. Muitas vezes, a Adriana sabe, o Ivan também com certeza, e assim, a gente recebe das escolas uma quantidade de informações em relação à violência, não só sexual, muito maior às vezes do que a própria família, do que a própria comunidade. Então a escola era um canal essencial para se começar esse trabalho. Então nós iniciamos com palestras, com conversas como essa, com os professores e diretores, para a gente quebrar os mitos de que o agressor, como o Ivan muito bem falou, não é o cara esquisito que vai aparecer na esquina à noite. E que a vítima também não seria a menininha bonitinha. As vítimas também são meninos, os agressores também são mulheres, e a gente não pode rotular vítimas e agressores dentro desse contexto. Então a escola precisa, como a Adriana falou, perceber a mudança de comportamento. Porque se o agressor é uma pessoa que eu amo, se o agressor é uma pessoa que a minha mãe confidencia coisas, quem sou eu nessa história? E se a gente colocar isso numa visão de uma criança de tenra idade, de 4 anos, que ainda não entende os limites do próprio corpo, aquilo que está acontecendo comigo pode ser normal. Então, a criança de 4 anos que recebe de uma moça que é muito amiga da mamãe um carinho esquisito, será que isso é normal? Para quem eu vou contar? E como acontece nesses núcleos, muitas vezes as famílias não têm a iniciativa de colocar isso em publicidade, porque querem se proteger. Se o agressor é uma mãe, se o agressor é um padrinho, se o agressor é um arrimo de família, eu vou levar isso para as autoridades? Então o canal da escola era sensacional. Então a gente levou isso para o colégio, passamos todas essas questões dos mitos para a gente quebrar essas barreiras iniciais e pedimos para que isso não fosse informado às famílias. As crianças tinham que vir para o projeto de forma crua, até para que a gente percebesse como era a educação sexual no nosso município, assim, de uma maneira ampla, né? E para que eles não viessem já com essa preparação da família de, a tia vai falar sei lá o quê, mas é sei lá o que lá. Então as crianças tinham que vir sem esse conceito do que iria acontecer. E o projeto em si era muito simples, era um projeto com a contação da história desse livrinho, que a gente super recomenda, que é o Pipo e Fifi, que é um livrinho que a gente observa até conversando com as pessoas, né, adultos e assim, das mais diversas, enfim, classes e informações, que às vezes você falar dos seus órgãos sexuais é um tabu. As pessoas ficam envergonhadas, as pessoas não querem falar os nomes, e orientação sexual não é conversar, ainda mais num ambiente de crianças, que foi o que a gente escolheu ali de 4 a 10 anos, não é falar sobre relação sexual, é falar sobre o corpo humano. É falar sobre o que são as nossas partes íntimas. E o livrinho trazia isso. O que são os toques do sim e o que são os toques do não. Eu vou atravessar a rua e vou dar a mão para Simone. Isso é um toque do sim. Esse cara quer colocar a mão nas minhas partes íntimas. Isso é um toque do não. Carinhos em segredo. Vem aqui que eu vou fazer um carinho em segredo. Isso é um toque do não. E a gente estimulava essa conversa, era muito divertida, era muito gratificante. E ao final da contação de história, o grande clímax da história era a gente perguntar à criança e estimular a criança para que, em situações do toque do não, após elas já identificarem o que era a sua parte íntima, vocês precisam contar isso para um adulto de confiança. Quem é o seu adulto de confiança? Vamos desenhar o seu adulto de confiança? E nesse momento a gente torcia para que a maioria delas desenhasse o papai, a mamãe, a vovó e o vovô, e graças a Deus a maioria desenhava. Em algumas outras situações eles levavam para as autoridades. É a tia Adriana, é o policial, é o bombeiro, às vezes até a religião. É Papai do Céu, é Jesus Cristo. Mas infelizmente algumas crianças não conseguiam verbalizar, não tinham uma referência de quem era uma pessoa de confiança. E era chocante. Quem é a sua pessoa de confiança? Eu não tenho. Então era um trabalho que ia muito além da própria violência sexual. Às vezes era um trabalho também de estruturação familiar. Vamos chamar essa família para mostrar que essa criaturinha não tem em quem confiar.
E é claro que a gente teve resultados muito legais nesse sentido. É óbvio que a gente sabia também que situações complicadas iriam pipocar. E o projeto foi desenvolvido, durou mais ou menos um ano. A gente fez uma etapa, né, desse projeto, pegamos todas as escolas municipais, dos 4 aos 10 anos, mais ou menos, o atendimento, que era a faixa etária que a gente considerava mais importante. Fizemos esse trabalho de forma demorada, porque não adiantava a tia Gabi chegar na frente da sala de aula e falar para 50 alunos. Era um projeto em que a gente fazia grupos pequenos, sentávamos no chão com todos eles, para que a gente pudesse observar no olhinho um desconforto, uma timidez exacerbada, para que aquela situação não fosse só uma contação de história, para que a gente realmente mostrasse que era um ambiente que a gente podia confiar e que ele podia ali mostrar quem era a sua pessoa numa situação como essa. E foi muito legal, a gente sentiu que demos um passo nessa jornada, nesse desafio, que é combater isso tudo, para que eles estivessem mais seguros, para que eles conhecessem mais um pouco do próprio corpo, para que eles identificassem situações de perigo e indicassem pessoas em que eles confiassem. E foi muito legal. Parabéns, Gabriela, por esse projeto. A gente observa que é um projeto, além de combater a violência, é um projeto que previne também. Exatamente. Dando conhecimento, né, e trazendo esclarecimento. E para a gente finalizar a nossa roda de conversa, eu quero agradecer a cada profissional aqui presente por tantos esclarecimentos a respeito de um tema que é tão real e que acontece toda hora ao nosso redor, né? E eu agradeço, quero passar a palavra para a Simone. É só o que você já vinha falando, né, Vanessa? Agradecer a sua condução aqui na roda de conversa. Essa diferenciação de olhares aqui é muito importante. A nossa pasta, a Secretaria de Assistência Social, ela trata com política pública de assistência social, que ela é muito diversa, mas esse tema que é abordado nessa data de hoje, 18 de maio, é um tema de extrema relevância, é um tema que trata das nossas crianças e adolescentes. Então, assim, é importante falar com o controle social aqui, através do Conselho, as políticas públicas realizadas através do CREAS e também dos nossos equipamentos sociais representados pelo Ivan. Aqui, a nossa comissária que explanou brilhantemente a parte dos aspectos jurídicos e do seu projeto. Parabéns, Gabriela. Assim, amei conhecer o projeto, assim, importantíssimo isso. E o trabalho do Conselho Tutelar, que é importantíssimo para a nossa cidade. Então, assim, você que está nos assistindo hoje, no dia 18 de maio, ou você que vier assistir esse vídeo posteriormente através dos nossos canais, você que evidenciar ou ouvir falar, como foi explicitado aqui nessa roda de conversa hoje, sobre alguma suspeita de violência contra uma criança ou um adolescente, faça bonito. Proteja as nossas crianças e adolescentes. Diz que sim. Uma boa tarde a todos.